Então é isso aí, galera. Continuando aí com a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nós estamos falando em regime disciplinar. E na nossa aula anterior, nós falávamos aqui exatamente o quê? Que quando um servidor comete uma suposta infração, essa infração será apurada. E a apuração dar-se-á mediante um processo disciplinar. Então, o processo disciplinar é um instrumento apuratório, é um instrumento de apuração. E a autoridade competente determinará a apuração dos fatos da suposta infração cometida. Quando que ela vai ter que fazer isso aí? Se a autoridade tomar ciência do fato. Ou nos casos em que houver denúncia. Você se recorda que nós falávamos aqui que a denúncia contra o servidor ela tem que ser por escrito. E a denúncia tem que ser por escrito constando o nome e endereço de quem? Do denunciante. Toda denúncia encaminhada à administração pública que não configurar infração, ela será arquivada por falta de objeto. Beleza? Beleza. Só que aí, nós então já entendemos que o cometimento da infração gera uma punição, mas o processo disciplinar é um instrumento apuratório. Vamos relembrar isso aí então? Vamos relembrar. Vou colocar aqui no quadro para você. Acompanha comigo. Vou colocar aqui, infrações. Você se recorda o seguinte, quando é que um servidor comete infração? Quando que um servidor ele pode cometer um ato infracional? Vamos relembrar? Vamos relembrar? O artigo 117, ele trata das proibições. Aquilo que é proibido ao servidor. Só que a gente tem um outro artigo, que é o artigo 116, que envolve os nossos o quê? Deveres. Deixei de cumprir com os meus deveres, fiz algo que é proibido, eu posso estar cometendo o quê? Uma infração. Legal. Uma infração disciplinar. Se é uma infração, acompanha comigo aqui, acompanha comigo, Quem comete uma infração, olha aí, Quem comete uma infração está sujeito o quê? A uma penalidade. Tipo assim, você aí, chegou em casa mais tarde, a patroa ficou com raiva. Aí, você então cometeu o quê? Uma infração. Chegou em casa mais tarde. E aí, qual a punição que a patroa pode querer te aplicar? 30 dias sem beijoca. Aí, é de Deus essa punição? Principalmente para você que é casado, Você que é casado, você nunca pode pensar em aplicar essa pena, fofa, pro seu marido. Tá joia? E outra coisa, você não pode aplicar penalidade sem garantir direito amplo, o quê? Defesa. É aí onde entra o processo, o quê? Disciplinar. Que é um instrumento, apuratório, que vai garantir ao servidor acusado o direito aqui, Lembra? Ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório. Então o processo disciplinar é um instrumento então, que vai garantir ao servidor acusado ampla defesa e contraditório. E aí vem a pergunta, aí vem o lance, professor. Como é que se divide esse processo? Como é que são as etapas do processo? Explica isso aí para nós, professor. Manda esse lance aí para nós. Então, filhote, você que está em casa, eu vou te dizer o seguinte, o processo disciplinar, ele então é um instrumento que? De apuração. Então é um instrumento de apuração. E ele vai apurar o quê? Supostas infrações cometidas pelo servidor público no uso das atribuições o quê? Do cargo. Beleza? Beleza. E aí o processo disciplinar, nós já falamos sobre isso.
ele se divide em sindicância e se divide o que em PAD. Vamos relembrar? Vamos relembrar? Quando é que a sindicância é um instrumento apuratório? Quando que o PAD é um instrumento apuratório? Olha aí, ó. A sindicância será um instrumento apuratório nos casos em que nós temos um fato, mas nós não temos quem é o suposto autor. E o objeto da sindicância seria levantar a autoria do fato. Eu tenho fotos de um servidor que supostamente dirigia uma viatura oficial fazendo serviços particulares. Ó, levando criança na escola, fazendo compra em mercado. Isso é um fato. Mas quem dirigia a viatura? Eu não sei. Então eu tenho um fato, mas eu não tenho quem é o quê? O autor. Então eu tenho o suposto autor. E aí, como eu tenho o suposto autor, nesse caso, ó, o objeto é localizar esse suposto autor. No caso, eu vou instaurar o quê? Uma sindicância. Eu tenho um fato, mas não tenho quem é o autor. Já o PAD, o processo administrativo disciplinar, segundo o artigo 146 da Lei 8.112, ele será obrigatório nos casos em que a infração cometida pelo servidor tiver como pena prevista uma suspensão maior que 30 dias. Nos casos em que também a infração cometida pelo servidor tiver como pena prevista uma demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e ainda a destituição do cargo em comissão ou função de confiança. Quando que isso é aplicado? Nós vamos ver mais à frente. Primeiro nós vamos entender agora, ó, de que maneira é conduzido o processo disciplinar. Como ele se divide? Quais são as suas fases? Como é que o processo disciplinar, então, ele é composto? De quantas fases ele será composto? Vejamos isso, então. Vamos apagar aqui o quadro, vamos apagar o quadro, ó, para que nós possamos falar, então, das fases do processo. Então, o processo disciplinar, que é um instrumento apuratório, que vai garantir ao acusado direito à ampla defesa, ele é dividido em fases. Então, ó, processo disciplinar. Lembrando-se sempre que quando eu uso o termo processo disciplinar, eu estou falando tanto de sindicância, quanto estou falando de PAD, processo administrativo disciplinar propriamente dito. E esse processo, como eu disse para você, ele é dividido em fases. E quais são então as fases do processo disciplinar? Nós temos uma primeira fase, que é a chamada fase de instauração. Instauração. Nós temos uma outra fase do processo disciplinar, vamos chamar de segunda fase, que é a fase de inquérito administrativo. O inquérito administrativo, ele inclusive ele é subdividido. E aí então, nós vamos entender, ó, que o inquérito administrativo, ele tem um momento que é chamado de instrução, ele tem um momento que é chamado de defesa, e ele tem um momento que é chamado de relatório final. Essas três etapas aqui, ó, instrução, defesa e relatório final, que são as etapas que constituem o inquérito administrativo, essas três etapas, instrução, defesa e relatório final, que constitui o inquérito administrativo, é este momento, são essas etapas aí, que quem conduz é a chamada comissão processante. Comissão essa designada quando da instauração do processo. Designada por quem? Pela autoridade competente. Então, ó, falou em processo disciplinar, então, vamos concluir aqui, ó. Vamos concluir. Falamos em processo disciplinar, seja sindicância, seja PAD. Olha aí, ó.
falamos em processo disciplinar, seja sindicância, seja PAD, nós estamos falando então de um instrumento apuratório que se divide em 3 etapas. Quais são as etapas do processo? Estão aí no quadro, ó. Acompanha comigo, olha comigo aqui, ó. Etapas do processo: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Lembrando-se que o inquérito administrativo é a etapa do processo que é conduzida pela comissão processante. E o inquérito administrativo, então, ele é subdividido em instrução, defesa e relatório final. Beleza? Beleza. Então, olha só, professor, mas como é que se desenvolve cada uma dessas etapas? Vamos estudar isso aí então. Vamos dar um detalhamento a respeito do processo disciplinar. Vamos então dar um detalhamento começando pela instauração. Então nós vamos dividir primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa do processo. Vamos começar então pela instauração. Vou de novo apagar o quadro para fazer mais um esqueminha para você aqui, ó. Mais um esqueminha. Então nós estamos falando de processo disciplinar. Beleza? Lembrando-se que a primeira etapa do processo, ó, nós vamos chamar de instauração. Então, número 1. Instauração. Beleza. E o que seria então a instauração de um processo? Vamos fazer um resuminho aqui embaixo, ó. A instauração nada mais consiste do que uma publicação. E aí nós vamos aqui entrar com o princípio da publicidade, ó. Publicar em diário o quê? Oficial. O que nós vamos publicar no diário oficial? Nós vamos publicar no diário oficial a portaria que vai designar o que nós chamamos de comissão processante. Como nós já havíamos dito, a comissão processante, ela é a responsável pelo inquérito administrativo. Ó. Então, essa comissão de servidores, chamada de comissão processante, que é designada, já que é uma portaria, né? A portaria, ó, vem com a assinatura de quem? Da autoridade competente. Então, a autoridade competente, o dirigente do órgão, o superintendente, ele vai então determinar a publicação no Diário Oficial da portaria, designando a comissão processante. Essa comissão aqui, essa comissão será composta de 3 servidores estáveis. Aí entra um detalhe importante, ó. Você que está em casa, fica atento. Sabe por quê? Olha o que acontece. Alguns doutrinadores dizem que no caso da sindicância, nós podemos ter apenas um único sindicante, 2 sindicantes ou até 3 sindicantes, como é o caso do PAD. Uma vez que essa exigência aqui, ela de 3 servidores estáveis, ela recai sobre o PAD. Sobre a sindicância, essa exigência, a lei deixou uma lacuna. E essa lacuna da lei permitiu que há um entendimento doutrinário de alguns doutrinadores entender que um sindicante seria o quê? O suficiente. Lógico que a recomendação, a orientação, que use os 3. Não há nenhum problema. Tá joia? Agora, olha só. Desses 3 servidores, então nós vamos ter um que é o presidente da comissão. Aí nós temos um que é o presidente da comissão. Sobre o presidente da comissão, há uma exigência maior em relação aos outros 2 membros. Então nós temos presidente e nós temos mais outros 2 servidores que participam aí da comissão, que são chamados de membros da comissão, também conhecidos como vogais da comissão. Ao presidente se exige o quê?
se exige que ele tenha o cargo e ou a escolaridade igual ou superior ao acusado. Então, para o presidente, vai ser exigido cargo e ou escolaridade igual ou superior ao acusado. Beleza? Então, exigência é essa que não recai sobre os demais membros. Lembrando-se que um desses membros aqui, ou um ou outro, vai desempenhar o papel de secretário da comissão. Então, um dos membros será o secretário da comissão. Então, tá aí, nós temos então agora a formação da comissão processante. Essa comissão processante, então, ela foi formada por designação de quem? Da autoridade competente, que designou os 3 servidores estáveis para compor a comissão. Dentre eles, o presidente, com um cargo e ou escolaridade igual ou superior ao acusado. Exigência essa que não recai sobre os demais membros. E entre os 2 membros, eu terei um que será o quê? O secretário. Aí vamos para a questão de razoabilidade. E aí você lembra que aqui nós utilizamos os princípios norteados pelo artigo 37 da Constituição Federal. E os outros princípios também que regem a administração pública. Uma questão de razoabilidade. Não pode compor a comissão processante. Quem não pode compor a comissão processante? A lei até esclarece. Parentes, né, na linha ascendente, descendente, colaterais, consanguíneos, é lógico, e também por afinidade do acusado. Pai, mãe, irmãos, tio, né, não poderiam fazer parte, então, dessa comissão. Orienta-se por uma questão também de razoabilidade, que membros, né, que tenham um grau de amizade muito íntimo, muito elevado, amigos íntimos, ou os chamados inimigos capitais, inimigos mortais, esses aí também não devem compor a comissão, até porque aqui se baseia no princípio da impessoalidade. Uma vez então a comissão composta, a comissão então vai dar o pontapé inicial nos trabalhos. Então a instauração consiste nisso aqui. Lembrando-se que, vamos colocar a título de observação aqui embaixo, lembrando-se que a critério da administração, ou seja, no intuito de garantir a lisura do processo. Então, a critério da administração. O que pode acontecer assim da instauração do processo? Pode ocorrer aqui, que seja determinado o chamado afastamento preventivo. O afastamento preventivo. O afastamento preventivo de quem? Do servidor acusado. Então, o servidor acusado, ele pode ser afastado preventivamente. E isso por quanto tempo? Quanto tempo a administração poderia, para garantir a lisura do processo, determinar o afastamento preventivo do servidor acusado? Aqui poderia ocorrer por um prazo de 60 dias, podendo, se for o caso, prorrogar por mais 60 dias. Sempre, o servidor aqui, estaria com o quê? Remuneração. Então, havendo necessidade, a administração pode, então, determinar o afastamento preventivo do servidor acusado, pelo um prazo de 60 dias, com remuneração, e havendo necessidade, podendo prorrogar por mais o quê? 60. Lembrando-se que o afastamento preventivo, ele não é uma penalidade. O servidor só está afastado preventivamente para garantir a lisura do processo, para evitar que a presença dele possa colocar em risco as investigações, possa atrapalhar as investigações. E aí, então, a administração poderia determinar isso aí. Muito bem. Estamos agora com o processo instaurado. Estamos, então, agora com o processo numerado. E aí, então, já que temos um processo,
seja ele sindicância, seja ele PAD, que isso é sempre bom lembrar. Vamos colocar aqui em cima de novo, ó. Então, já temos o processo instaurado, seja ele sindicância, seja ele o quê? PAD. E aí agora então, qual seria o segundo momento? O segundo momento agora é o inquérito administrativo. Inquérito administrativo é esse que tem um prazo para ser concluído. Se for sindicância, ó, vamos colocar o prazozinho aqui, ó, 30 dias. Nos casos de PAD, 60 dias. Porém, o legislador estabeleceu, em alguns casos, a adoção do PAD de rito sumário. E outro ponto importante, ó, outro ponto importante. Em ambos os casos, havendo necessidade, pode-se prorrogar, ó. Então, ó, esse mais aí é de prorrogação. Então, a sindicância é 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. O PAD é 60, podendo prorrogar por mais 60, quando as circunstâncias exigirem. E aí, então, esse prazo da sindicância e do PAD é exatamente para que nós possamos concluir o chamado inquérito administrativo, que é conduzido pela comissão processante. Então, dá uma olhadinha aqui comigo aqui no quadro, ó. O que a comissão processante então vai fazer mesmo, hein? O que a comissão processante vai fazer? Uma vez instaurado, é essa comissão que vai conduzir o chamado inquérito administrativo, que deve ser concluído nesse prazo aí, ó. 60 mais 60 para o PAD, 30 mais 30 para a sindicância. Professor, e quando é que instaura a sindicância mesmo? Quando é que instaura o PAD mesmo? Quando é que é? Vamos comigo, vamos lembrar. Lembra? Sindicância. Eu tenho um fato, mas eu não tenho um autor. Ou, se a infração cometida tiver como pena prevista uma advertência, suspensão menor que 30 dias. Nos demais casos, todos eles, é obrigatório a instauração do PAD, processo disciplinar. Que aí, vamos agora falar da segunda fase do processo. Então, vamos apagar aqui o quadro, ó. Então, isso aqui foi a primeira fase, instauração. Vamos apagar aqui, ó. E vamos colocar agora o chamado inquérito administrativo, que é o segundo momento. Inquérito esse, conduzido pela comissão processante. Inquérito esse que tem que ser concluído, nos casos de sindicância, em 30 dias. Nos casos de PAD, 60 dias. Porém, em ambos os casos, a lei admite a prorrogação quando as circunstâncias exigirem. Beleza? Beleza. E aí o inquérito administrativo, ele se subdivide. Então, como é que se subdivide o inquérito administrativo? Vamos colocar aqui, ó, 2.1. No 2.1, nós temos aqui um momento chamado de instrução. A instrução que faz parte do inquérito administrativo nada mais é do que a coleta de provas. É aqui, na instrução, que a comissão então vai tentar colher o maior número de provas suficientes para que seja realmente configurada ou não a infração. Então, é durante a instrução, ó, que a comissão ela faz então as chamadas investigações. Então, durante a instrução, a comissão faz as chamadas investigações. Durante a instrução, a comissão faz as chamadas diligências. Havendo necessidade nas investigações ou até mesmo durante as diligências, a comissão também pode solicitar laudos periciais. Então está aí a perícia, as perícias, ok? Então, muito bem. É também durante a instrução, ó, que a comissão vai colher depoimentos. Depoimentos. Sejam eles, depoimentos de acusação,
seja ele depoimentos de defesa. Tudo isso então será colhido durante a chamada instrução. É com isso que a comissão então vai tentar levantar as provas. Se for o caso, vai fazer diligências em loco, vai fazer investigação em processos, em relatórios, laudos periciais que porventura sejam necessários para que a comissão tenha, prova suficiente de que a infração foi ou não cometida. É sempre bom lembrar que a coleta dos depoimentos, seja de acusação, seja de defesa, ele é feito de maneira oral. E além de ser feito de forma oral, esses depoimentos são reduzidos a termo. Oral e reduzido a termo. Pois bem, então quer dizer que eu não posso trazer o meu depoimento por escrito? De forma alguma. Até porque o depoimento é de maneira oral, colhido pela comissão, com o presidente coordenando os trabalhos, e ainda vai se reduzir a termo. Termo de quê? Termo de declaração. Beleza. Aí acontece o seguinte, quando a comissão, então, ela instrui o processo, ela está instruindo o processo, ela dá garantia ao acusado de ampla defesa. Então, o acusado ele pode acompanhar todas as fases do processo. Ele pode acompanhar, ele pode arrolar testemunhas, de defesa, ele pode, por exemplo, pedir cópia do processo, ele pode pedir cópia dos laudos periciais, ele acompanha os depoentes, ele pode, inclusive, fazer perguntas ao depoente. Através de quem? Do presidente da comissão. Então, por mais que o acusado esteja até mesmo afastado preventivamente, a lei garante a ele o direito de participar de todo o processo, pois é garantido o direito a amplo defesa. A súmula número 5 do STF diz que durante a instrução, durante o inquérito administrativo, não é necessário a presença de um advogado. O servidor pode fazer a sua defesa, por não se tratar de um processo judicial. Então, o servidor poderia fazer a sua defesa. Pois bem, temos aqui então um processo instruído, mas às vezes, os depoimentos são conflitantes. E aí se faz necessário também as chamadas acariações. Quando os depoimentos são conflitantes, a comissão entendendo que há necessidade, então a comissão pode também solicitar acariações. Quando o processo está instruído, agora vem o grande desafio da comissão. E aí? Temos ou não provas de que a infração foi cometida? Havendo tipificação da conduta infracional, havendo tipificação da infração, a comissão, então, vai partir para o próximo tópico, que seria o nosso item 2.2, que seria, digamos assim, a segunda etapa do inquérito administrativo, que seria o prazo de defesa por escrito. Não existindo, essa tipificação da conduta, a comissão partiria para o nosso tópico 2.3, que a gente chama de relatório final, que é quando a comissão então relata que não há indícios de irregularidade, que não há tipificação da conduta irregular e, portanto, vai sugerir o arquivamento do processo. Então, de qualquer maneira, uma das fases do inquérito nunca vai deixar de existir, que é a instrução. É o pontapé inicial. A defesa pode até ser que não ocorra, se porventura a conduta não está tipificada como infracional, mas a instrução e o relatório têm que acontecer durante o inquérito. E como é que seria a defesa? Quais os prazos para a defesa? Como é que se constitui o relatório final? Isso é assunto para a nossa próxima aula, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.